Muito boa noite, Sr. Alexandre. Bem-vindo ao nosso podcast, à nossa casa. Está tudo bem? Boa noite. É o primeiro amigo a entrar aqui quase de noite. E é histórico porque começa o verão hoje. Vai ficar para a história, porque é exatamente hoje que começa o verão. Certíssimo? E com um pôr do sol bonito. E com um pôr do sol lindíssimo. O Alexandre vem cá hoje falar-nos de ginástica, entre muitas outras coisas. Vocês vão conhecer aqui uma história que eu conheço algumas, quero conhecer aqui muito mais. E para começarmos, nada mais do que me dizeres o seguinte. Que idade é que tu disseste que tinhas, Alexandre? 61. Há quantos anos entraste no mundo da ginástica? 15 anos, com 15 anos. Com 15 anos de idade? Mais ou menos. Começou tudo como? Explica-me, conta-nos essa história, volta atrás um bocadinho. Eu era um fascinado por ver os festivais de ginástica do professor Nuno no parque, nós chamávamos o Parque dos Cavalos, que era em frente à escola secundária. Eu via os festivais do professor Nuno e gostava muito daquilo. Fui para a ginástica, para a associação, ainda com o professor Nuno, pouco tempo. Depois apareceu o Xixas e eu entrei na ginástica artística com os Xixas. Depois começou o desenvolvimento pelo gosto para a ginástica. Tive 2 anos como ginasta, 3, e depois passei logo a monitor dos Xixas. Ok. E quando estamos a falar aqui de Xixas, do professor Nuno, quando estamos a falar do passado, de ginástica, estamos a falar do quê? Que tipo de ginástica, o que é que estamos a falar do Alexandre com 15 anos? Que tipo de ginástica é que tu começaste a fazer? Inicialmente era ginástica de manutenção, certo, com o professor Nuno. Depois aparece os Xixas com a ginástica artística, e é onde eu entro a aprender ginástica artística. Fiz algumas coisinhas, ainda dentro da ginástica artística, depois é que passei a monitor. Foi muito rápido, o processo foi muito rápido. A ginástica artística é aquela de tapete? Dos aparelhos. Dos aparelhos, ok. Aparelhos. Que ainda hoje é a mesma coisa? Ainda hoje é ginástica artística. Ok. Então é assim, isso era onde? Onde é que isso era? Na Associação Recreativa Penichense. Ok, eu acho que eu já andava nessa altura. Exatamente. Portanto, foi nos anos 80, a partir dos anos 80? Não, antes, muito Mas antes ainda não tinha nascido. Pronto, eu entrei com a Alice, contigo, com o professor Xixas, era por aí, não é? Sim. Top. Então tu vais crescendo, aquilo na altura para ti, quando foi como monitor, quando eras a ajudar o professor, pensavas que alguma vez... Já tinha o gosto, Ok. Comecei a gostar de ajudar, comecei a ajudar e tomei o gosto pela ajuda da ginástica. Então como é que tu começas a perceber que além disso pode haver mais qualquer coisa antes de chegarmos aos trampolins, antes de chegarmos onde tu estás hoje, essas coisas todas? Quantos anos é que tu nunca paraste de fazer ginástica como monitor ou houve interrupções pelo caminho? Não, pois passei mesmo a professor, fiz uma formação... Era isso que eu te ia perguntar, Fiz exato. uma formação na Federação Portuguesa de Ginástica, comecei a dar ginástica depois na Coimbra, estava na associação e na Coimbra, tive 15 anos na Coimbra, fiz formações e a uma determinada altura encontro um colega que é das Caldas da Rainha que me convidou para participar num campeonato de ginástica de mini trampolim. A partir dessa altura virei para os trampolins porque era difícil, a ginástica artística era muito difícil. Eu estava na Coimbra, portanto, depois, entretanto, o Xixas saiu da associação, aquilo deixou de haver ginástica artística, eu estava na Coimbra, era difícil lá continuar a promover a ginástica artística. Houve a oportunidade de ir a encontros com treinadores conhecidos e antigos e veio mais tarde, sei lá, 15 anos depois, veio os trampolins para a minha vida através de um torneio aberto de mini. Fui experimentar e depois, olha, a partir daí fiz mais formações, tenho o 2º grau de trampolins pela Federação Portuguesa de Ginástica e a Federação Portuguesa de Trampolins e de Esportes Acrobáticos, já extinta, por umas questões que não vale a pena estar aqui a falar. Fiquei ligado à Federação Portuguesa de Ginástica, que é que gera agora os trampolins, e pronto, a partir daí foi... Ok, vamos entrar por aí. Para quem não sabe, ou para quem sabe pouco, como é o meu caso, o que é na realidade o desporto do trampolim? Olha, existem três modalidades ligadas aos trampolins. É os trampolins, mesmo aquilo que se chamam cama elástica, que é o trampolim. Okay. Existe o duplo mini,
que é um trampolim mais pequeno com 3 metros de comprido, e existe o mini, que é o mais pequeninito. E ainda existe o tumbling, que é uma pista com 42 metros de comprido, onde eles têm que fazer séries de tumbling por ali fora. Flicos, mortais, piruetas. Ok. Tu no sítio onde está... tu como professor dás todas? Não, só dou trampolim, duplo mini e mini. Não há espaço, a Serrana não tem espaço para meter... Já vamos lá à Serrana. Para ter o tumbling. Ok. Como é que estamos... para nós percebermos, nós temos competições portuguesas todo o ano em trampolim, ou nem por isso? Todo o ano. Todos os escalões? Todos os escalões. Fazes ideia mais ou menos em Portugal quantas pessoas, uma média? São muitos? Olha, no campeonato, nós realizamos este ano o Campeonato Nacional de Trampolim em Peniche. Boa. E tivemos perto de 500 ginastas a participar. Portanto... Foi a organização da Câmara Municipal e da Serrana, portanto estás a ver que são 500 pessoas a passar no pavilhão durante 2 dias. Por acaso vi imagens. Foi muito bom. Então vá. E além de ser uma prova nacional, era uma prova de apuramento para os campeonatos mundiais absolutos e por idades. Era uma prova de apuramento. Ok. Então agora vamos pegar no seguinte, que é, tu fazes isto em part-time? Sim, para quem não sabe, o que ainda é mais espetacular. Primeiro que tudo, como é que tu arranjas tempo para conjugar tudo? Isso é mais fácil. É o mais fácil porque a hora que eu saio é a hora que os miúdos estão disponíveis para a prática desportiva. Portanto, a hora que eu saio do meu trabalho é a hora que eu vou pegar na ginástica, que é quando os miúdos estão disponíveis, porque também estão na escola até essa hora. Portanto, é a partir daí... Então tu dás aulas todos os dias? Todos os dias. A partir de que horas? Das 5h30, normalmente até às 10, pouco mais ou menos, e tenho também as classes formativas, as classes de competição, pré-competição, e tenho o alto rendimento, que são os ginastas que nós estamos a projetar para fazer alguma coisa. O que é que te apaixona mais nesta disciplina, Alexandre, em relação a tudo o resto? Olha... O que me mais fascina é ver a aprendizagem, as dificuldades e a ultrapassagem das dificuldades que os miúdos têm. Nós vemos os miúdos pequeninos entrarem lá com umas certas e determinadas dificuldades. Hoje, principalmente hoje em dia, até andar e correr é difícil para os miúdos. Sim. Nós conseguirmos vê-los a correr, fazer uma cambalhota a partir dos 3 anos, a começarem a fazer uma cambalhotas e ver os miúdos a introduzirem a técnica muito cedo é fascinante. Estávamos a falar há bocadinho disso e agora lembraste-me uma coisa, estávamos a falar por causa da comida e que já lá vamos também passar um bocadinho do TikTok e dessas coisas. Tu que tens essa experiência tão grande com crianças do antigamente e do de agora, quais são, a nível, por exemplo, de motricidade fina, ou de movimentos, ou do antigo para hoje, tu notas que houve uma mudança e se foi para melhor ou para pior, o que é que tu achas? Para pior. Os miúdos são muito mais parados, têm muito mais dificuldades. Nós brincávamos na rua, hoje os miúdos não brincam na rua, logo as coisas hoje tornam-se mais difíceis para eles do que nós que andávamos pendurados em árvores, andávamos aqui e lá a saltar muros e essas coisas. Eles hoje não fazem esse tipo de coisas. Logo é mais difícil. Mas nós temos material onde tentamos comatar essas faltas e eles rapidamente começam a ganhar essas mobilidades que são necessárias, não é? Nós temos algum tipo desse desporto na escola ou não? Existe, que tu saibas? Eu penso que sim. Eles têm ginástica na escola. Não, de trampolins. Penso que muito pouco, é muito pouco. Tu tens mais experiência de que há mais raparigas ou mais rapazes? Há muito mais raparigas a praticar. Eu pensava que era ao contrário. Há muito mais raparigas, Ai, que giro. Ainda existe pouco, mas ainda existe algum preconceito às vezes com estas coisas da ginástica. Ainda existe. A gente quer não existe, mas
está a começar a ser ultrapassado. Eu tinha a ideia que os gajos eram todos mais de saltos. Não, também saltam muito, mas há muito mais raparigas a saltar Ok. do que... Olha, interessante, uma grande novidade para mim. Ali a idade dos iniciados, que vai até aos 12 anos, Sim. há uma imensidão de miúdas a saltar. E há miúdos a fazer, em Portugal, há miúdos a fazer coisas lindas e loucas, mesmo bonitas. Pena que a televisão só dá futebol. Essa é uma das coisas que temos que mudar. Temos que falar todos disso. Olha, para quem não sabe, quais são o que é preciso para começar a saltar? O que é preciso... Para já inscrever-se e andar na ginástica, isso é a primeira. Aquelas coisas que eu digo, eu, por exemplo, eu vou-te dizer muito sincero, eu tenho muito medo de alturas. Eu, por exemplo, no meu caso, nunca experimentei, também é uma verdade. Mas quando os miúdos chegam lá, o que é que é necessário? A nível de vontade, a técnica... Nós vamos introduzindo o aparelho de trampolim devagarinho, Ok. através de brincadeiras. Eles vão brincando em cima dos trampolins devagar. Temos que os controlar porque aquilo é entusiasmo e depois também magoa. E quando magoa, a culpa é da ginástica e depois não gostam da ginástica. Portanto, a gente tem que saber controlar os miúdos de maneira que eles gostem daquilo. Porque às vezes há lesões e isso cria mal-estar na cabeça dos miúdos. Temos que saber controlar isso tudo, não tentar ultrapassar objetivos que têm que ser lá mais à frente, não podem ser já, e isso é a prática que nos leva a controlar isso tudo. A competição é a partir de que idade, Alexandre? Eles começam a brincar à competição a partir dos 5 anos. Sim. 5 anos. Fazemos um evento distrital e já a nível nacional, que é os saltitões e cangurus, onde eles brincam já direcionados para a competição. Mas a sério começam a partir dos 9 anos. 9 anos são os infantis, 9 e 10 anos são infantis, 11 e 12 são iniciados, por aí fora. Já com regras, eles têm obrigatórios, têm que fazer determinados elementos para poderem participar. Portanto, a dificuldade está quando nós apresentamos esses objetivos, porque eles têm que fazer aquilo, se não fizerem aquilo não vão a provas, não podem ir, têm que fazer aqueles mínimos, aquelas coisas básicas, mínimas para poder participar. E depois a dificuldade está quando chega a um determinado escalão, nos trampolins passa a haver equipas bases e primeira divisão. Portanto, a primeira divisão é umas etapas mais difíceis de atingir, em que eles têm que trabalhar muito mais para conseguir lá chegar. Logo nós conseguimos ver se os miúdos estão mais aptos para a primeira divisão, se ficam na base. Estou a perceber. Vamos trabalhando assim. Já se trabalha a parte psicológica ou sempre se trabalhou a parte psicológica dos alunos ou ainda é uma coisa que podíamos evoluir? O treinador vai sempre aprendendo a trabalhar psicologicamente com os meninos, mas nós não temos, e acho que é muito importante haver, há clubes que devem ter, mas é muito difícil nós conseguirmos, porque é muito complicado. Tentamos entender algumas coisas, mas não conseguimos entender. O que é que achas que fazia falta, né? Que se podia... onde é que nós podíamos caminhar mais para essa parte? Não havendo dinheiro para contratar, isso por exemplo... É muito difícil. Tem que ser sempre com a ajuda. Por acaso nós temos um pai de uns alunos nossos que até sabe um bocadinho disso e dá-nos umas ajudas e com o Rodrigo resultou, portanto vamos aproveitando algumas dicas de alguns. Mas achas que é fundamental, não é? Eu acho que sim. Quando em certas determinadas alturas nós vamos tentando jogar todos os dias, mudar, fazendo alterações aqui e lá para eles se sentirem mais confortáveis, mas eu penso que a nível de alta competição é preciso haver... Satisfaz-me aqui uma curiosidade, o que é que, apesar que devem ser um conjunto de coisas, mas o que é melhor, o que é mais importante? É a força, a elasticidade, a flexibilidade, não é nada disto? Tudo. Não há nada assim que se distinga nisto aqui, é super completo. É a força, mas depois a cabecinha, o controle,
a força de muscular, não é só força de pernas. Os trampolins não é só força de pernas, tem que haver força de abdominais, lombares, uma série de coisas que são necessárias funcionar no momento em que estão a fazer os saltos. Uma série de trampolins tem 10 saltos. 10 saltos? 10 saltos. Okay. Todos eles têm que ser diferentes, não pode haver repetições de é? saltos. 10 saltos diferentes. Só para tu teres uma ideia, os nossos craques nacionais já estão a fazer 5 triplos mortais, todos eles diferentes uns dos outros, numa série de 10 saltos. Portanto, imagina tu o que é que aquela cabecinha tem que controlar lá em cima. E o júri, vamos a essa parte que tem um júri, certo? Deve ser? E é tipo a patinagem, observa tudo, a técnica, e é de quanto a quanto, Alexandre? De 0 a quê? Ou como é que funciona? Aquilo é muito complicado estar-te aqui a explicar pormenores por alto. Por alto. Aquilo, imagina tu que uma série é para 20 pontos e depois é começar a cortar nos elementos que tem. Por depois vai contar, numa série de trampolins vai contar a deslocação às laterais e o tempo que eles estão no ar. Okay. O tempo que ele está no ar, que é o TOF, conta. Cada vez que entram no trampolim, o tempo para. Cada vez que ele sai do trampolim, o tempo começa a contar. Que louco. Então 2 pessoas estão a controlar a deslocação nos trampolins. Tudo aquilo é penalizado. O facto de tu dobrares as pernas onde tinhas de ter as pernas esticadas, vai penalizar. Portanto, depois é sempre a cortar, é tudo a cortar. E isto há lá os juízes de execução, que a única coisa que vê é o salto foi bem feito, o salto foi mal feito. Tira certo. Daqui, tira dali. Depois há o outro juiz que está a ver que salto é que ele fez, porque aquele salto tem um determinado valor. E há um juiz que está a tirar o valor do salto. Estou a perceber. E depois os outros vão cortando. Portugal já somos alguma coisa assim já de... Temos malta à maneira, a nível internacional. Tem ginastas de topo, tem campeões do mundo, portanto, já teve campeões do mundo, agora não tem, mas andam sempre lá. Sempre na maneira. Vamos agora falar de ti, um bocadinho mais de ti. O que é que tu esperas, agora quais são os teus objetivos a médio prazo, longo prazo, com este projeto que tu tens? O que é que tu, quando olhas para a frente, dizes assim, o que eu pretendo agora desta malta, ou de mim, ou daqui disto, é isto? Tens alguma coisa definida? Não pensas muito nisso? Eu penso pouco nesse aspecto, só quando estou a chegar lá é que eu começo a projetar mais à frente. Porquê? Porque nós andamos às vezes a martirizar a nossa vida para conseguir chegar ali e depois há um azar, como aconteceu agora com o Rodrigo, que teve 1 mês e meio parado. Mas felizmente voltou e voltou bem. Foi ao campeonato a Portimão para marcar para as competições mundiais por idades e para os absolutos, e foi campeão no Open, Portimão Open. Portanto, nós nunca sabemos o que vai acontecer. Em relação a ele, tenho projetos. O projeto dele é ir aos campeonatos do mundo de duplo mini absolutos. Sim. E nós vamos fazendo crescer os outros ginastas atrás dele, que vão de reboque. Com inspiração. Para tentar, este ano é só ele que está candidato aos campeonatos do mundo por idades, mas em breve ter mais 2 ou 3 ginastas a concorrer aos campeonatos do mundo por idades. Porque é muito difícil para um clube com a Serrana, que com poucas ajudas, onde as despesas são muito grandes para se candidatar a uma coisa dessas, e cada ginasta tem um custo que nem vou falar nisso para ir a essas provas, que felizmente têm sido ajudados, ele tem sido ajudado para ir a essas provas, mas se fossem mais era muito difícil para o clube conseguir, percebes? Nós também fazemos parte da seleção distrital. Nós competimos, ainda agora vamos ao campeonato às Calabis, integrados na seleção distrital. Só para tu perceberes como é que isto funciona, se eu levar 10 ginastas tenho de levar um juiz. Como eu não tenho juízes, cada juiz custa para aí à volta de 500 paus. 500 paus para um clube como o nosso é o orçamento do mês. Acabou-se. Já não dava para nada, não vai.
E dentro da seleção distrital só tenho que pagar a inscrição dos ginastas, que infelizmente nós tivemos que pedir, quem quisesse ir tinha que pagar a sua inscrição porque o clube não tem condições para. Já oferecemos os fatos de treino e já é uma coisa muito difícil. Tentamos arranjar alguém que nos ajude e temos tido, felizmente, algumas empresas que nos têm ajudado bem. O caso de, olha, tenho o exemplo da IP Droid, que nos tem ajudado bastante, com um monte de coisas, e com o Rodrigo então nem se fala. Temos o caso da Academia Pro, onde o Rodrigo faz o trabalho físico na Academia Pro sem pagar um tusto, o que é ótimo. O Castanheira tem-nos ajudado, o Horácio Vieira ajudou-nos, a Câmara ajuda-nos quando pode, a Junta ajuda-nos dentro do possível, e tem que ser com essas pequenas ajudas que nós conseguimos fazer alguma coisa, e porque é muito difícil, porque é uma modalidade muito dispendiosa. Só para tu veres, temos um trampolim roto, já agora fica lançado o rap. Se houver alguém isso é que é de valor. Se houver alguém que queira ajudar, temos um trampolim roto. A lona para aquele trampolim custa mais de 2.000 euros. Portanto, nós não temos condições para... E se ficar inutilizado, ficam sem trampolim, não têm trampolim. Ficamos sem trampolim, exatamente. Portanto, estás a ver que cada vez que precisamos, compramos um duplo mini para fazer face para o Rodrigo conseguir fazer um trabalho mais perfeito para conseguir aos campeonatos do mundo, onde ele ficou em 6º lugar nos campeonatos do mundo. Foi o melhor português. Tivemos que comprar um trampolim para ele trabalhar naquilo, custou quase 6.000 euros. Portanto, estás a ver os custos das coisas. Colchões são colchões que nós arranjamos, inventamos, fazemos uma série de coisas para conseguir ter o nosso trabalho ali. O que é que move uma pessoa com tantas dificuldades? O que é que te move? O apoio dos pais. Os pais são fundamentais, os pais pagam tudo, pagam as aulas dos ginastas, pagam as inscrições dos ginastas, pagam as idas dos ginastas aqui, pagam os fatos de treino, pagam os equipamentos, só não pagam o fato de treino, pagam sabrinas, pagam tudo e mais alguma coisa, e ainda apoiam a ginástica. É isso que move uma pessoa. Sentir que é apoiado pelos pais é a motivação que nós temos. E depois os objetivos, quando o Rodrigo está com um objetivo de 2025 ir aos campeonatos do mundo absolutos, temos que trabalhar para isso. Temos que fazer um esforço redobrado e tenho que fazer sacrifícios. Quem paga o maior colaborador para mim como é a minha família que paga com isso, muitas horas sem estar comigo, muitos fins de semana sem estar comigo, que eu estou em competições, são eles que pagam, e é o apoio da minha família em relação a isto, porque senão era muito difícil. Um clube perfeito era o quê? Isso o clube perfeito é uma coisa... Aqui é muito difícil dentro de... Eu gosto da minha terra. Certo. Eu gosto de Peniche. Ponto 1. Isso é fundamental. Viver no concelho de Peniche para mim é importante. O facto de eu treinar na Serra, estou no concelho de Peniche. É muito importante o apoio que eu tenho sentido das últimas direções da Serrana. Desde que não me criem dificuldades já é bom. Pronto. E estes, por acaso, nos últimos anos têm ajudado alguma coisa e bem. O clube perfeito era eu entrar dentro do ginásio, ter o material todo para trabalhar, independentemente do espaço físico, o material todo e ter condições para pagar a monitores, que é uma coisa que nós temos dificuldade. Quantas pessoas trabalham lá, Alexandre, tirando tu? Eu e a Mónica e os seccionistas que ajudam, o Rodrigo, o João, a Karina. A Karina foi uma campeã nacional de mini há uns anos atrás, voltou, está na aeróbica e agora ajuda-nos na ginástica. Depois o ir, o crescer, passar de um tipo de ginástica para o outro e andarem lá. Quantos alunos são? Neste momento anda à volta dos 80, 90 ginastas. Carapau. Temos ginastas das Caldas da Rainha, É sério? ginastas do Bom Barral,
do Conselho do Bom Barral, do Conselho de Óbidos, do Conselho da Lourinhã e do Conselho de Peniche. Tudo ali na Serrana. Tudo na Serrana. Mas não há lá ou preferem... Não há. Gostam? Muito bom. É uma questão de... É muito pela competição também. Eu tenho um clube amigo nas Caldas da Rainha, que é são os bombeiros das Caldas da Rainha, a Olga, uma amiga minha. Eu fui todo lá de uma ginasta, de uma treinadora, e a partir daí criou-se uma amizade. E tenho vindo alguns ginastas bons de lá para cá. E nós temos que aproveitar o que existe de bom, e tudo o que venha é sempre bem-vindo. Para onde é que está a caminhar o Trampolim Portugal? Olha, se eu te dissesse como é que as coisas estão a correr, se calhar tu me ias dizer que eu ia dizer algum bluff, não. Se tu visses, era muito mais bonito. Se tivesse ido ao pavilhão polivalente, vias bem o que é que lá estava, não foste lá ver? Não viste? Vi nas redes sociais. Pois, não, devias não ter, é igual. Devias ter visto. Tivemos um colega de lá do nosso serviço, o João Rosado, que tinha umas fotografias Vi lindas. Também. Alguém que nos ajudou, porque as fotografias são a divulgação, que nos ajudou naquilo. É uma coisa... E se visses ao vivo, então ficavas assustado, como algumas pessoas que nunca tinham visto aquilo ao vivo, e é de facto assustador para quem está de fora, para nós lá dentro não, porque já estamos habituados a ver aquilo. Como é que vocês estão vocês têm como é que se divulgam? Como é que se divulga um desporto destes? É só pelas redes sociais. Funciona? É fixe? Funciona dentro do possível. Nós conseguimos chegar a alguns sítios e o nosso sarauzito anual, que vai ser no dia 2 de julho. 2 de julho, está quase. Exato. É a divulgação do trabalho que é feito durante o ano com todas as classes, umas à tarde, outras à noite, porque a Serra não tem um espaço onde nós possamos fazer todo um evento de grandiosidade, porque não há. É a Serrana. Se metesse todos os pais dos ginastas todos que temos e familiares dentro do salão para um sarau todo seguido, não tínhamos espaço para meter lá os ginastas. Tivemos que dividir em 2 para conseguirmos fazer um sarau mais equilibrado. Classes formativas à tarde, classes de competição à noite. Não pensas tão cedo em reformar-te da ginástica, certo? É pá, isso... Que é para a pergunta seguinte. Isso é uma coisa que nunca posso dizer que estou aqui, porque nós nunca sabemos, porque eu já tenho 61 anos e pegar às vezes em pesos que vêm de 4 metros de altura não é brincadeira. Tentar segurar aquilo 3, 4 metros de altura ou mais não é fácil, e a gente nunca sabe quando é que poderá ter uma lesão e ter que, enquanto puder, vou trabalhando. A única coisa que eu faço é tentar incentivar alguns miúdos na formação da ginástica. Para garantires a continuidade. Quando eu saí da Serrana, Exatamente. o Rodrigo já fez formação em Rio Maior, vai ser melhor treinador do que eu, porque ele é muito bom a ajudar. Eu só não ensino aquilo que não posso, ou aquilo que não sei. A Mónica também já tirou Educação Física, já está a acabar o mestrado. Tenho lá mais miúdos que estão a aprender a ajudar e já se estão a tornar bons ajudantes. Espero que no futuro, um dia que eu saia dali, que haja alguém que dê continuidade ao trabalho. Porque nós temos um trampolim em cima do palco para trabalhar. Sim. Porque no ginásio o Rodrigo furava o teto com os pés. Com os pés, não é com a cabeça, é com os pés. Temos que ter em cima do palco, tem mais espaço de altura. E se quisermos ter mais trampolins, não conseguimos porque não há espaço para mais. E nós vamos a ginásios onde existem, no espaço de trabalho, 4, 5, 6 trampolins para trabalhar. E nós só temos um e outro meio que está roto, só serve para os pequeninos, não dá para os grandes, porque eles tocam lá em cima.
Portanto, estás a ver como é que se trabalha. O Rodrigo está a correr de 22 metros. Se tu conheces a Serrana, tem uma porta de entrada no salão, tem uma porta de entrada na Serrana e tem um portão de entrada na Serrana. Ele corre de entrada, do portão de entrada da Serrana para conseguir saltar no duplo mini. E vai competir com um gajo que tem espaço para correr que nunca mais acaba. Portanto, trabalhamos com o que podemos. E conforme os podemos. E estão a fazer muito. Como é que tu és a nível emocional, Alexandre? Neste momento estou um piegas. Fico muito nervoso, sou muito choramingas. Quem me acalmou no Portimão, porque eu sabia que o Rodrigo tinha vindo de uma lesão. E para mim era importante que ele não falhasse. E o meu estado de espírito era muito mais nervoso do que ele. Quem me acalmou foi ele. Muito bom. 2 vezes. Quando eu senti que ele tinha possibilidades de ser campeão em Portimão, fiquei mais nervoso ainda. E quem me acalmou logo naquele momento foi ele. Ele é que me acalmou. Porque eu estava muito... Mais pela lesão que ele teve, nós pretendemos que ele vá aos campeonatos do mundo por idades. E ele tem hipótese. E essa pressão cai-nos em cima, mesmo sem nós darmos por isso. Percebes? Estou a perceber. E como é que se resolve isso? Não sei, bebendo umas cervejinhas depois da competição. Depois acalma-se, depois do salto passar, aquilo acalmou. Felizmente correu bem e tem corrido bem, tirando aquela ida à praia ao Campeonato do Mundo, onde ele se lesionou porque bateu com o pé no chão, e aquilo é uma lesão que ainda lá está, e ele tem, com o sofrimento, consegue fazer um trabalho. Então, temos de trazer cá o Rodrigo? Eu acho que sim. Sem dúvida. Quando formos para a parte mais do individual do desporto, etc., temos que... Ele ganhou agora também o prémio Rotário, não sei se soubeste. Não. Ele, por acaso, merece, porque tem sido, é um puto que trabalha, é incansável, merece, porque trabalha muito, e é difícil encontrar miúdos que tenham a predisposição para trabalhar como ele trabalha. É muito difícil hoje em dia incutir isto aos miúdos. Sem trabalho não se consegue. Tem que ser com muito trabalho. Eu ia agora falar exatamente nessa parte. O Rodrigo, ou os Rodrigos deste país, têm que, se eu tiver a falar mal, depois dizes-me, treinar todos os dias, certo? Seja o que for. Todos os dias, praticamente todos os dias. Mesmo que não seja salto? Não é? Sim, todos os dias. Tem que ter o descanso, deve ser também... Sim. O que estavas a falar no ginásio. Sim, também. A preparação física. Estávamos a falar da alimentação, que ainda nem falámos. Eu não sei como é que... Felizmente, a Federação Portuguesa de Ginástica, ele é um ginasta de elite, é um ginasta de alto rendimento, tem uns nutricionistas no Centro de Alto Rendimento do Jamor, onde ele foi fazer uma consulta, onde lhe aconselham as alimentações e onde ele ensina-me também a comer de vez em quando. Eu dou-lhe umas dicas, ele dá-me umas dicas a mim, nós ajudamos os outros também e tentamos fazer um equilíbrio muito grande nesse aspecto. Vocês o atleta... O ginasta. Peço desculpa. O ginasta. O que é que come antes de uma competição ou não come? Come. Mas não janta nem coisa, 2 horas, 3 horas antes? Normalmente as competições são são horários muito esquisitos, eles fazem uma refeição normal, têm que ter o cuidado de não comer isto ou não comer aquilo, mas fazem uma refeição normal. Alexandre, qual é o teu sonho enquanto estás a olhar para as cartas? Estás com medo que eu te vá ler assim, né? Qual é o teu sonho enquanto treinador? Agora olhando para a frente e olhando para ti, esquecendo tudo o resto, tu, enquanto Alexandre, dizes assim, eu não queria sair da Serrana ou do desporto do trampolim sem acontecer isto. O que eu mais desejava mesmo era que as instituições olhassem para o desporto de outra forma. Certo. Mas não estou a falar só da ginástica. Eu gostava de sair da Serrana um dia e dizer: houve alguém que se interessou pelo desporto no Conselho de Peniche. Estou a falar mesmo do Conselho de Peniche.
porque acho que não há. Nunca houve. Não há. Senão nós tínhamos mais atletas internacionais, mais ginastas e atletas internacionais no Conselho de Peniche, de certeza absoluta. No dia em que houver alguém que se motive, tanto a nível de freguesias como a nível de Câmara, que se motive para o desporto, as coisas mudam de figura. Eu sei que isto aconteceu noutros concelhos, noutras freguesias, e as coisas resultaram em termos de... E eu estou a falar propriamente do trampolim. Há um apoio muito grande às modalidades. Não vejo isso acontecer, pelo menos com a ginástica no Conselho de Peniche. Não somos nós, depois de ter um ginasta num campeonato do mundo, que temos que ir bater à porta de uma instituição e dizer: olha que nós fomos ao campeonato do mundo. Eles têm que saber, eles têm que dar valor a isso. E essa valorização não é feita. Não é para mim. Claro, é para o clube, para os clubes. Os clubes têm que ter mais apoio pela parte das entidades, quem pode dar apoio. E... Não andarmos a mendigar apoios. Nós andamos sempre a mendigar, sempre a mendigar. E isso é que é uma pena, porque quando eu sei que existem clubes nacionais onde as freguesias pagam imenso, ajudam imenso e dão subsídios enormes para que isso aconteça. Por isso é que há ginastas de concelhos muito pequeninos que foram aos Jogos Olímpicos. Claro. Só por isso, não é? Porque tiveram um apoio muito grande. E eu sei que existe, a nível nacional, situações dessas. Quer seja na ginástica, quer seja nos trampolins, quer seja em todo lado, concordo. Hoje em dia as despesas são tantas, e ontem estávamos aqui a conversar, o João do Taekwondo que vai passar amanhã, e efetivamente é inerente a tudo. Não havendo apoios, por mais que se queira, os atletas nunca vão conseguir chegar a patamares internacionais. Às vezes há pequenos apoios, pequenas coisas que podem ser feitas num momento em que dá incentivo, aquele incentivo à modalidade, e nós não sentimos isso. Se eu tiver uma dificuldade, se eu tivesse uma mãozinha, essa dificuldade era menor e eu conseguia gerir depois com mais facilidade. Não há essa mão, não há essa motivação para ajudar em determinados momentos. Eu sei que as regras hoje em dia são muito diferentes, são muito difíceis, mas há que haver noção de como é que as coisas funcionam, e as pessoas não têm noção de como é que se lida com determinadas dificuldades. A secção de ginástica gastou agora 6.000 euros numa carrinha. Vocês não sabem o sacrifício que é. A maior parte dos clubes daqui da zona, se vão a uma competição, os pais que levem. Nós temos ginastas que, se nós não levarmos, os pais não podem. Claro. E nós temos que dar atenção a isso. Nós preocupamos. Se nós nos preocupamos com este tipo de coisas, com pequenas coisas, porque é que os outros não devem perceber que as instituições têm, as coletividades têm determinadas dificuldades? Deviam tomar atenção a essas coisas. E a importância que tu vês ao longo vais vendo os atletas crescer, os ginastas, está difícil, não vai daqui ter. A importância que o desporto tem na vida deles, quando eles vão crescendo. Isso é fundamental, cada vez mais se sabe perfeitamente que o desporto é fundamental. Não interessa se é competição. Claro. Não interessa mobilidade. O sedentarismo não é bom. O desporto é bom. Seja qual for a modalidade. Já nem falo só da ginástica, falo das outras modalidades. Quando eu vejo um ginasta a sair porque não gostou da ginástica e vai para outra, pronto, foi fazer desporto, pelo menos ficou incentivado para fazer desporto. Ok, é importante que as pessoas vejam que desporto é saúde, e se é saúde tem que apoiar, porque enquanto as pessoas estão a deixar dinheiro para o desporto, não estão a dar para os hospitais, para centros de saúde e companhias limitadas. Nem vou falar nisso, nem vale a pena. Como é que os ginastas estão a lidar hoje com a derrota? Não, eu preparo-os.
Nesse aspecto eu preparo-os. Como é que eles estão a lidar com a frustração, os jovens de hoje em dia? Alguns têm mais dificuldade, mas eu comigo, eu preparo-os para lidar com isso com facilidade. Porque eu não sou daqueles que bate na mesa que quer que sejas campeão e tens de ser campeão, não. Trabalhar para campeão, mas se falhares, aconteceu. Porque ali tu trabalhas o ano inteiro para 2 saltos, se falhar, o trabalho foi toda a vida. E tenho uma ginasta que é uma lutadora, uma menina com 17 anos, vai fazer 18, acho eu que ainda não fiz. Se calhar estou aqui a meter um erro, não fez ainda. Ou já fez. Não interessa. Não interessa. Teve umas lesões nos pés, com umas entradas no trampolim. E eu sempre incentivei à prática do desporto. E ela faz coisas já, em relação a essa época que se lesionava, espetaculares. E isso motiva-nos, percebes? Quando eles lutam para atingir determinadas coisas, motiva-nos muito. Vê-los a saltar com dores, só um humano é que não via que há ali um esforço muito grande, e isso é muito bom. Yeah. Olha, esta lês tu e respondes. É para ti. E vais ler esta também aqui. É para ler alto? É para ler alto. O que o motiva a alcançar o seu objetivo? A formação, para mim, é só a formação E esta aqui? do ser humano. O que é que te motiva? A formação do ser humano. O que é que queres dizer com isso? Porque nós não ensinamos só ginástica, às vezes nós cometemos erros. Eu cometi muitos erros durante o meu tempo de treinador, já lá vão 40 e qualquer coisa, 41 anos de treinador, cometi muitos erros, continuo a cometer, mal de mim se não os cometesse, mas aprendo e ensino eles a lidarem com as falhas e tento falhar menos do que aquilo que falhava anteriormente. Tento, mas nem sempre é fácil. Mas pronto, é isso que me motiva também a alcançar os objetivos. É o esforço deles também. O esforço deles vale a pena. Quando nós sentimos que o miúdo... Eu tenho uma miúda com 5 anos a fazer mortal. E depois é esse o objetivo. Eu tinha um puto que fazia Barani com 12 anos. Barani. Fogo espetacular. Isso é o quê? 12 anos. É um mortal com meia volta. Com 12 anos faz um Barani. Agora faz um Barani com 6 anos. Faz um mortal com 5. Boa. Se eu conseguir amanhã aparecer um miúdo a fazer um mortal com 4 anos, é uma motivação. E quanto mais cedo os gajos estiverem preparados, os miúdos estiverem preparados para isto, melhor. É mais uma motivação. Lê lá essa aí. Que importante mudança na sua vida anda há muito a adiar. Se é que há. Não há nenhuma mudança importante para mudar. A importância... O que havia para mudar... na minha vida foi quando eu tinha outros objetivos noutro local. Agora não, perdi. Essa parte já passou. Aqui vou tentando melhorar todos os dias. Qual é os valores mais importantes de um ginasta? É a perseverança? É o espírito de sacrifício? É um objetivo. Para chegar a um objetivo tem que ter isso que tu estás a dizer, portanto é o objetivo, é focar-se no objetivo e tentar chegar àquele ponto. Se nós dissermos tu tens que fazer um Barani alto daqui a X tempo, se ele tiver a fazer é porque trabalhou para lá chegar. E eu tenho com essa miúda que eu estou a dizer que tem dificuldades porque teve lesões. O objetivo era chegar à Skylab e estar a fazer um determinado movimento. As dificuldades são muitas, mas ela está quase a conseguir. Isso
Se pudesses fazer alguma coisa diferente daquilo que que fizeste na vida? Fazia muitas. Uma coisa só. Olha, a forma de lidar com eles, se eu soubesse na altura como deveria lidar com eles como lido hoje, se calhar era... O que é que fazes de diferente? Que notas? Eu venho de uma escola muito rígida, da disciplina mais rígida, e eu fui muito tempo assim. Hoje não, já não sou. Sou mais mole. Sou mais carinhoso com eles, dou mais atenção e vou aprender com o tempo. Alguns é difícil. De vez em quando, há miúdos hoje em dia que esta última geração e esta geração que vem a seguir vai ser muito difícil, muito difícil. Achas? Acho porque a dificuldade das regras é muito grande. E eu tenho tido dificuldades. Aos 61 anos foi o primeiro ano que eu tive dificuldades com os miúdos de 3 e 4 anos. Primeira vez. Portanto, tenho que aprender. Claro. Tenho que aprender e é isto que nos leva a fazer coisas diferentes. Eles são mais desfocados da realidade, são mais alienados, estão... Acho que as novas tecnologias são muito boas. Nós aprendemos muito, como eu já te mostrei. Mas nós utilizamos todos os dias as novas tecnologias no ginásio, todos os dias. Temos lá um ecrã onde eles fazem o salto é filmado e eles quando saem vão ver o salto porque aquilo tem um atraso de tempo para eles poderem sair do sítio e ver. Portanto, nós utilizamos as tecnologias, novas tecnologias. São muito boas, mas nestas idades eu acho que os pais desleixam-se um bocadinho em relação a isso e apanhar alunos a falar brasileiro para mim é muito complicado. Muito complicado mesmo. Isso acontece diariamente. Acontece. Está a ser difícil essa parte, até porque 90 e tal % dos conteúdos que se vê são exatamente de brasileiros. Eu também vejo conteúdos brasileiros e não falo brasileiro com os meus ginásticos. Mas eu percebo. E os meus mais velhos... Temos que ser nós a corrigir. Os meus mais velhos também veem alguns conteúdos brasileiros, mas também não falam brasileiro. Portanto, é uma forma de não deixar que isso aconteça. Não tem nada contra os brasileiros. Nem tem nada a ver com isso. Eles são portugueses, falam português. É bem por isso. Acho que sim. Acho que é tempo demais no ecrã para depois começar a falar assim. Penso eu. Sim, eu concordo contigo. Independentemente de errarmos à mesma com os nossos, isso é sem dúvida. Sim. Sem dúvida que não. Nem um quarto do tempo. O que é que faz um ginasta perfeito, Alexandre? Antes de terminarmos, o que é que faz assim 4 ou 5 pontos? Por exemplo, um futebolista, se tiver boa técnica, se rematar bem, e o que é que faz um ginasta que tu começas ali a ver a formar e dizer olha, tu não davas porque essa parte tens boa, mas... Não fales assim. Força. Não fales assim porque isso não é assim como... Não existe. Não existe e eu vou-te dizer porquê. Eu cometi um erro há uns anos, por isso é que os erros são bons para nós aprendermos, e eu vou-te dar um exemplo muito, muito simples. Eu fui com um pai que é nosso seccionista, de 3 miúdos que andam na ginástica. E eu disse ao pai, os teus 2 mais novos são muito bons, mas o mais velho nunca vai dar para nada. E o puto, ou o pai falou com ele, que é capaz, porque eles falam muito, são pessoas que conversam muito com os filhos, e o miúdo deve ter soube daquilo que eu disse e vou enganar aquele professor. E enganou-me. Não é que o puto se tornou muito bom mesmo. Portanto, aquilo que nós às vezes achamos que é, engana-nos. E eu tenho muitos anos de ginástica e aquele enganou-me mesmo. E há muitos que eu projetei coisas no futuro em relação a eles e chegou ali uma certa altura que nós não lidamos sozinhos com eles. Claro. Existem uma série de pessoas que lidam com eles. Logo, nós somos nós que estamos a formá-los. Eles vão... Depois é o grupo, depois é o amigo. Tudo isso tem influência. Portanto, nós nunca conseguimos saber qual
qual é o modo ideal para um ginasta, mas dentro da questão dos trampolins, flexibilidade, força e técnica. Flexibilidade. E qual é a altura em que o atleta está mais no expoente máximo? Eu penso que ali por volta entre os 18 e os 23, Então já, 24 não sei se é séniores que se chama, mas séniores, então já na questão dos séniores. Eles começam mais, conseguem atingir esse topo mais cedo. E até que idade, Alexandre, é que se costuma... Olha, eu tenho um treinador amigo que foi, espero não estar a cometer um erro muito grande, foi campeão, foi medalhado no campeonato do mundo por equipes com 33 ou 34 anos. Portanto, estás a ver, os gajos, quando querem, enquanto as articulações deixarem, vão trabalhando. E quantas encontra-se... Olha... Vê-se poucos agora, destas novas gerações vê-se poucos, mas já se viu alguns assim com umas idades bonitas a saltar. Uma mensagem que tu queres deixar aqui, primeiro para os atletas. Ginastas? Sim, para os atletas e para os ginastas. 5 vezes, excelente Cristina. Para os ginastas, Sr. Professor Alexandre. Para os ginastas, a única coisa que eu peço é que tentem trabalhar o mais que puderem, enquanto tiverem dificuldades, que transmitem as dificuldades que nós estamos lá para estar. E uma mensagem que queres deixar para toda a gente que nos está a ver e a ouvir. Pratiquem desporto. Independentemente de ser ginástica, seja taekwondo, seja corrida, marcha, passear na praia em marcha, seja o que for, pratiquem desporto. Porque é fundamental para termos saúde. Portanto, qualquer um desporto. Eu tenho 61 anos, faço 2 aulas de aeróbica por semana e quando falta uma aula por alguma necessidade, sinto logo as dificuldades nas aulas a seguir. Portanto, acho que é fundamental. Se me pedires para correr, não faço corrida, mas pedires para correr de Peniche ao Baleal pela praia, eu faço a corrida na boa, sem problema nenhum. Portanto, praticar desporto é muito bom. Muito bem. Principalmente para subires um vão de escadas sem estares afogado. Que é o que me está a acontecer agora. Mas estamos na luta. Alexandre, foi uma alegria enorme ter-te aqui, foi um espetáculo. Desejo-te as maiores felicidades para ti e para os teus ginastas. E eu agradeço que me tenhas convidado e vou deixar novamente uma dica. Quem quiser ajudar na ginástica, nós estamos sempre disponíveis para receber as ajudas. Na Serra del Rei, para quem é de fora, Exatamente. Aqui no Concelho de Peniche, a Serrana, aqui na classe comandada pelo professor Alexandre, foi este podcast incrível que divulga pessoas que fazem coisas, gente que ama a gente. Até à próxima quinta-feira e um bem-aja. Obrigado. Muito obrigado.